Sofrer é uma forma de existir quando a existência pesa. Há quem diga que o sofrimento é um erro de design do universo, uma falha estrutural do ser humano ou um bug de consciência. Talvez fosse mais fácil se fôssemos programados apenas para sobreviver e reproduzir, como qualquer forma de vida pragmática. Mas o sofrimento introduz trama onde antes só havia biologia. O sofrimento nos obriga a pensar, a desejar, a desistir, a voltar, a insistir e, principalmente, a inventar sentido. E é curioso, quase ninguém quer sofrer, mas quase ninguém consegue se explicar sem mencionar aquilo que o fez sofrer. Como se fosse impossível contar a história de quem somos sem contar a história das nossas quedas. O sofrimento tem um jeito peculiar de se insinuar na vida sem pedir licença. Ele não chega com aviso prévio, não envia uma mensagem antes, não bate a porta. O sofrimento tem algo de força natural, ele acontece e pronto. E o mais estranho é que, mesmo quando tentamos nos proteger dele, encontramos novas formas de sofrer. O que mostra que talvez o sofrimento não seja um acidente, e sim uma engrenagem do viver. Todo mundo sofre. Sofre o jovem que ainda não sabe quem é. Sofre o adulto que já sabe e não gosta muito do que descobriu. Sofre o velho que já entendeu, mas chegou tarde demais para corrigir. Sofrem os que amam e sofrem os que não amam. Sofrem os que desejam demais e sofrem os que desejam pouco. Sofrem os que procuram a felicidade e sofrem os que desistiram dela. O sofrimento é democrático, mas a forma como cada um o carrega não é. Existe sofrimento discreto, sofrido entre dentes, sem testemunhas. Existe sofrimento exibido, quase um espetáculo teatral. Existe sofrimento honesto, silencioso e sofrimento performático, instrumentalizado para misericórdia social. E existe ainda o sofrimento que ninguém admite, aquele que se tenta disfarçar com sarcasmo, produtividade ou fé. O ser humano inventou muitas tecnologias para evitar a dor, mas nenhuma que consiga eliminar o sofrimento. Analgesia não resolve angústia, anestesia não resolve desespero. E felicidade alugada, via consumo, só funciona enquanto o cartão passa. Se quisermos definir o sofrimento com a frieza de um manual clínico, poderíamos dizer: sofrimento é a experiência subjetiva de dor psicológica diante de uma perda, frustração ou ameaça. Não está errado, mas também não diz nada. O sofrimento não cabe em definições técnicas, porque não opera apenas no domínio da mente ou do corpo. O sofrimento opera no domínio do sentido, e sentido é justamente o que não pode ser medicalizado. A biologia nos diz que o sofrimento é uma reação sobrevivencial, a psicologia, que é uma resposta emocional, a sociologia, que é um produto cultural, a religião, que é uma provação, e a filosofia, que é a essência da consciência. Todas essas definições têm algo de verdade, mas nenhuma explica o que realmente importa. Por que sofremos tanto por coisas que às vezes nem existem? O sofrimento é antigo, mais antigo que a linguagem, mais antigo que o mito, mais antigo que a religião. O sofrimento já estava aqui antes de nós, esperando que alguém lhe desse forma, nome e ritual. Os gregos sofriam pela tragédia, mas na tragédia encontravam beleza. Os romanos sofriam pela honra, os cristãos sofreram pela salvação, os modernos sofrem pelo sentido, e nós, pós-modernos, sofremos por escolhas de mais e certezas de menos. Na antiguidade, o sofrimento tinha explicação divina, na Idade Média, moral, no Renascimento, individual, no Iluminismo, racional, no século XX, psicanalítica, no século XXI, algorítmica. Sofremos comparando nossos bastidores com o palco dos outros. O sofrimento mudou de etiqueta, mas não de substância. Não existe religião que não trate do sofrimento. Seria impossível. A religião nasceu da tentativa humana de explicar aquilo que dói. O politeísmo explicou o sofrimento como castigo dos deuses, o cristianismo como passagem para o divino, o budismo como resultado do desejo, o hinduísmo como dívida kármica. O budismo, com sua precisão cirúrgica, talvez tenha sido o mais honesto. A vida é sofrimento. Não como punição, mas como estrutura. O sofrimento não é exceção, é regra.
E o alívio do sofrimento não está em evitar a dor, mas em aceitar a transitoriedade? Já o cristianismo tornou o sofrimento produtivo, sofrer tornou-se mérito, dor virou moeda para a redenção. A cruz é um símbolo potente justamente porque sacraliza o sofrimento como narrativa. Não se trata apenas da morte, trata-se do sofrimento como caminho. A filosofia se interessou pelo sofrimento muito antes da psicologia. Nietzsche enxergou no sofrimento uma força criadora. Para ele não há grande obra sem angústia, não há grande pensamento sem dor. Nietzsche desconfiava de qualquer felicidade sem profundidade, via nela superficialidade, anestesia e preguiça. Schopenhauer foi ainda mais radical. Para ele, o sofrimento não apenas existe, ele domina. A vida oscila entre dor e tédio, dizia ele. O prazer não é felicidade, mas apenas ausência temporária de sofrimento. Schopenhauer via o mundo como um organismo que se alimenta do sofrimento humano. Kierkegaard, por outro lado, tratou o sofrimento como consequência da liberdade. Ser livre é angustiante porque implica escolher, e quem escolhe, sofre. Quem não escolhe, sofre também. O sofrimento é o preço de ser consciente. Camus via o sofrimento como colisão entre a consciência e o absurdo. O sofrimento é o atrito entre o desejo humano de sentido e a indiferença do universo. O sofrimento existe porque o universo não responde. Cioran fez do sofrimento seu idioma. Para ele, sofrer era existir em alta voltagem. A vida era uma ferida incurável, não porque falta cura, mas porque a ferida somos nós. A psicologia tornou o sofrimento mais doméstico. Freud identificou no sofrimento o conflito entre desejo e realidade. Sofremos porque queremos algo que o mundo não oferece e porque o mundo oferece algo que não queremos. O superego nos pune, o id nos provoca, o ego tenta negociar e todos sofrem no processo. Jung via o sofrimento como individuação. Ninguém se torna quem é sem passar pelo fogo. A sombra não se integra sem ferida. Já a psicologia comportamental tentou eliminar o sofrimento pela via do condicionamento. Se o sofrimento é comportamento disfuncional, basta recompensar o comportamento adequado. Funciona com pássaros. Com humanos é mais complicado porque humanos têm memória, culpa, expectativa e crença. A psicologia positiva tentou substituir sofrimento por otimismo, mas otimismo demais produz uma nova forma de sofrimento. A culpa de não estar feliz o bastante. A psicanálise nos ensina a perguntar: por que dói? A psiquiatria, como para de doer? E a filosofia: o que fazemos com a dor quando ela não passa? Vivemos numa era peculiar em que o sofrimento ganhou valor social, não apenas valor moral, valor de mercado. Histórias de sofrimento geram admiração, empatia e engajamento. Ninguém quer ouvir a história de alguém que deu tudo certo. Histórias sem sofrimento não têm trama, e toda trama precisa de conflito, e todo conflito exige sofrimento. O sofrimento tornou-se argumento, um currículo emocional, uma forma de provar que a vitória tem mérito. Existe algo estranho aí. Sofremos, mas também capitalizamos nosso sofrimento. Transformamos sofrimento em conteúdo, em identidade, em competição. Quem sofre mais? Quem sofreu antes? Quem sobreviveu ao quê? Sofrimento virou gênero literário nas redes e virou estética. Traumacore, sad girl, depressive chic. Há quem ache romântico, há quem ache perigoso. Provavelmente é os dois. O sofrimento tem uma habilidade secreta: formar identidade. Há pessoas que se constroem a partir do amor, outras a partir da conquista e outras a partir da dor. É compreensível. O sofrimento dá narrativa e narrativa dá sentido. Mas há um risco. Quando o sofrimento se torna identidade, perdemos o interesse em superá-lo. Há pessoas que preferem sofrer a não sofrer, porque parar de sofrer exige mudar, e mudar exige abandonar a história que contamos sobre nós mesmos. E história é uma coisa muito difícil de largar. O sofrimento tem uma relação de dependência com o desejo. Sem desejo não há sofrimento. Onde não há expectativa, não há frustração. Onde não há apego, nada se perde.
O sofrimento, portanto, nasce do que queremos, não do que temos. É curioso como o desejo é ao mesmo tempo motor de vida e gerador de angústia. Desejar é o gesto de estender a mão para o futuro, e sofrer é perceber que o futuro não nos pertence. Desejamos amor, reconhecimento, liberdade, aceitação, propósito, e sofremos porque nenhuma dessas coisas é garantida. Vivemos num estado permanente de tensão entre querer e poder, entre imaginar e realizar. O desejo é a estufa do sofrimento, mas também é o que dá profundidade ao viver. Uma vida sem sofrimento seria tranquila, mas também rasa. Uma vida sem desejo seria eficiente, mas também vazia. Schopenhauer via no desejo a causa primordial do sofrimento. Para ele, o desejo é uma sede infinita, e o sofrimento é o preço dessa sede. E mesmo quando o desejo é satisfeito, nasce um novo desejo. O sofrimento não termina, apenas muda de cenário. Pouco se fala do sofrimento que nasce do orgulho. Há dores que não sentimos no corpo, no coração ou na alma, sentimos no ego. E o ego é delicado, embora se finja forte. Sofremos quando não somos escolhidos, quando somos ignorados, quando somos substituídos, quando não somos admirados, quando não somos lembrados, quando não somos reconhecidos. Esses sofrimentos são silenciosos e, de certa forma, infantis, mas não são menores. É difícil admitir que o orgulho sofre. Preferimos dizer que foi o amor ou a injustiça que doeu, não o ego. Por isso, o sofrimento do orgulho é secreto. Carrega-se com seriedade para não parecer ridículo, mas nada é mais humano do que sofrer pelo próprio orgulho. O orgulho quer ser notado e o sofrimento o obriga a se olhar no espelho. O amor é uma das maiores fontes de sofrimento e parte essencial do encanto da vida. Não existe amor sem risco. Quem ama se expõe, quem ama se oferece, quem ama se entrega à possibilidade da perda. Sofremos quando o amor acaba, quando o amor não começa, quando o amor não corresponde, quando o amor sufoca, quando o amor exige, quando o amor não basta. É interessante observar que o sofrimento amoroso é socialmente aceito. É quase uma iniciação. Sofrer de amor é um rito universal. Não é vergonha, é currículo emocional. Poetas se alimentam do amor que dói. Músicas prosperam do amor que falha. Cinema, literatura e teatro encontraram no amor uma mina infinita de sofrimento estético. O amor nos mostra que sofrer pode ser belo, ou pelo menos útil. O amor nos ensina que sofrer é um preço que vale a pena pagar, e isso altera nossa relação com a dor. O tempo altera a natureza do sofrimento. Há sofrimentos que só existem no passado, há sofrimentos que só existem no presente, e há sofrimentos que só existem no futuro, sofrimentos imaginados. O sofrimento passado é memória, o sofrimento presente é experiência, o sofrimento futuro é ansiedade. O tempo também decide o tamanho do sofrimento. Há dores que parecem infinitas quando acontecem, mas se tornam pequenas quando narradas anos depois. E há dores que parecem pequenas no momento, mas crescem com o tempo como sementes de angústia. O tempo pode curar, mas também pode agravar. Depende do que fazemos com ele. Há quem use o tempo para entender, há quem use o tempo para esquecer, há quem use o tempo para se punir, há quem use o tempo para se proteger. O sofrimento é uma lente pelas quais percebemos o tempo, e o tempo é a lente pela qual percebemos o sofrimento. Existe algo de estético no sofrimento. A arte percebeu isso cedo. O sofrimento oferece textura, profundidade, contraste. A alegria é lisa, a felicidade é luminosa demais. Mas o sofrimento tem sombras, tem silêncio, tem dobras. A estética do sofrimento não é glamurosa, é densa. Ela não quer impressionar, quer revelar. Toda grande obra carrega algum sofrimento, e não porque o artista precisa sofrer, mas porque o sofrimento é matéria existencial. A arte não copia a dor, ela transforma. Transformar sofrimento em símbolo é um dos raros privilégios humanos. O sofrimento não precisa ser belo para merecer ser mostrado, mas quando mostrado pode se tornar belo. É estranho admitir isso porque parece que estamos validando a dor. Mas não se trata disso. A arte não quer a dor.
ela quer a verdade que a dor produz. Há um tipo de sofrimento que só é tolerável porque sabemos rir dele. O humor possui uma inteligência própria para lidar com a dor. Não com desprezo, mas com perspectiva. O humor nos permite olhar para o sofrimento de cima, nos permite reduzir a tragédia ao tamanho certo. Porque a verdade é que, olhando de perto, tudo dói, olhando de longe, quase tudo faz sentido, ou pelo menos faz graça. O humor é uma forma de vingança contra o sofrimento, uma tentativa de domesticação. Se não pudermos rir do que nos aconteceu, talvez nunca deixemos de ser suas vítimas. Há dores que só cicatrizam quando reescritas em forma de piada. O humor é anestesia simbólica, o sofrimento se tornou mercadoria. A indústria do bem-estar lucra com o sofrimento. A indústria do entretenimento lucra com o sofrimento. A indústria da autoajuda lucra com o sofrimento. A indústria da saúde mental lucra com o sofrimento. Até o mercado financeiro aprendeu a negociar com o sofrimento emocional. É curioso, nunca se falou tanto em bem-estar e nunca se sofreu tanto. A promessa constante de felicidade produz infelicidade crônica. Quando a felicidade vira obrigação, o sofrimento vira fracasso. A psicologia positiva quis eliminar a negatividade. Mas eliminar a negatividade elimina metade da experiência humana. O sofrimento não acabou, só ficou culpado. O sofrimento cria sentido porque nos obriga a perguntar: por quê? Para quê? Até quando? As perguntas que fazemos quando sofremos são perguntas que raramente fazemos quando estamos confortáveis. O conforto é anestésico, o sofrimento é epifânico. Ninguém muda de vida quando está bem. Ninguém repensa seu rumo quando está seguro. Ninguém se torna outra pessoa porque deu tudo certo. O sofrimento é o preço da lucidez, é o que nos empurra para a consciência. Não é à toa que grandes mudanças acontecem depois de grandes dores. Por mais estranho que pareça, o sofrimento também pode ser fuga. Há quem use o sofrimento para evitar o risco. Sofrer é mais fácil do que tentar. Sofrer é mais seguro do que desejar. Sofrer é mais simples do que viver. O sofrimento pode proteger. Quando o sofrimento se torna familiar, sair dele é aterrorizante. O sofrimento exige coragem para entrar e para sair. O sofrimento, quando encontra silêncio, cresce, mas quando encontra linguagem, se transforma. É por isso que alguns escrevem, outros gravam, outros rezam, outros desfazem o mundo dentro de si. O ser humano precisa que o sofrimento seja traduzido, nem que seja mal traduzido, para que não o destrua de dentro para fora. A dor sabe gritar, o sofrimento não. O sofrimento sussurra, insinua, escorre pelas frestas e por isso machuca mais. É curioso como a medicina aprendeu a medir a dor, mas não aprendeu a medir o sofrimento. Existe escala para o físico, 0 a 10, latejante ou pulsante, crônico ou agudo. Mas não existe escala para a perda, para o abandono, para o medo de ser esquecido, para o sentimento de inadequação, para a vergonha. Não existe escala para a sensação de não ser suficiente, para si mesmo, para alguém, para o mundo. Se o sofrimento tivesse unidade, talvez pudéssemos tomar doses menores, talvez pudéssemos nos medicar com sentido, com propósito, com reciprocidade, talvez pudéssemos fragmentar o infinito em partes suportáveis. Mas sofrimento não é químico, é semântico. Ele não vive no corpo, ele vive no significado. O sofrimento só existe quando a realidade não coincide com o que esperávamos dela. Se tudo fosse imprevisível, talvez sofrêssemos menos, mas o mundo só decepciona porque o imaginamos melhor do que ele pode ser. A maior parte do sofrimento é fabricada pela expectativa, e a expectativa é um vício humano. Precisamos sempre esperar algo, mesmo quando não há promessa. O sofrimento também nasce do apego, não ao outro, ao que poderia ter sido. Há versões mais próprias de nós que nunca existiram fora da fantasia. Sofremos por quem imaginamos ser antes de sermos quem somos, e quando colocamos esse peso sobre a identidade, o sofrimento se transforma em julgamento. Não basta sentir, precisamos avaliar o sentimento, enquadrá-lo, classificá-lo, compará-lo com o sofrimento dos outros,
medir relevância emocional como se houvesse campeonato, como se o sofrimento pudesse ser legitimado ou invalidado por uma plateia invisível. O sofrimento também possui uma estética. Há quem o cultive, quem o transforme em narrativa de vida, quem o utilize como passaporte para significado. Há uma estranha glória no sofrimento quando ele nos dá propósito. Quando sofrer parece mais digno do que não sentir nada. E é aí que o sofrimento toca a vaidade humana. Sentir intensamente nos faz acreditar que estamos vivos, importantes, profundos. Existe um prazer oculto em sofrer, mesmo que ninguém admita. É o prazer de ser especial aos próprios olhos. Ninguém sente como eu. Como se o sofrimento fosse um distintivo, mas o sofrimento também pode humilhar. O sofrimento machuca mais quando ninguém vê. Quando não existe testemunha, o sofrimento se torna segredo, e tudo que é secreto cresce de maneira distorcida. O sofrimento também nos aproxima. Ninguém quer ouvir histórias de sucesso, a não ser que também tragam o arco da queda. Não confiamos em quem nunca sofreu. Não acreditamos na sabedoria de quem nunca foi partido. O sofrimento é credencial humana e às vezes é tudo que temos para oferecer. De certa forma, sofremos para pertencer, para que alguém nos reconheça no escuro, para nos tornar legíveis aos olhos do outro. Sofrer é um idioma, universal demais para ser ignorado. Mas é também um lembrete de que o egoísmo existe. Sofremos sempre dentro da nossa perspectiva. Sofremos para nós mesmos. Quando alguém diz "eu entendo", quase nunca entende. Quando alguém diz "vai passar", não está errado, mas está fora do tempo. Porque sofrimento não é só intensidade, é duração. O que o torna insuportável não é a dor, mas o tempo em que ela se torna presente. Se o sofrimento durasse 1 segundo, ninguém falaria sobre ele. No entanto, o sofrimento ensina, não porque quer, mas porque força. Sofrer é ser obrigado a ver o que nunca quisemos encarar, é cair na própria profundidade sem aviso. Os filósofos entenderam isso cedo, os poetas também. A religião tentou explicar e a ciência tentou curar, mas nenhuma conseguiu abolir, porque o sofrimento não existe para ser eliminado, existe para ser vivido. Mesmo quando não há sentido, o sofrimento procura um. Mesmo quando não há razão, a mente inventa uma. Há quem tente negociar com o sofrimento, há quem tente domesticá-lo, transformá-lo em rotina, em cálculo, em ritual, mas ele é um animal que não obedece. Quando pensamos que o dominamos, ele simplesmente muda de forma. Sofrer é um verbo flexível. Sofremos pelo passado porque não podemos alterá-lo. Sofremos pelo futuro porque não podemos controlá-lo. Sofremos no presente porque não sabemos ocupar o lugar em que estamos. Sofremos pela diferença entre o que queremos e o que podemos, entre o que somos e o que acreditamos merecer ser, entre o que sentimos e o que conseguimos dizer, entre o que desejamos e o que perdemos. O sofrimento é o espaço vazio entre o mundo e nós. E alguns carregam esse vazio como ferida aberta, outros aprendem a caminhar com ele, e alguns poucos entendem que o vazio pode ser preenchido com significado, mas nunca com certeza. Talvez o que mais assuste no sofrimento não seja o peso que ele traz, mas o fato de que ele nos revela. Nada deixa o ser humano tão transparente quanto o que o faz sofrer. É no sofrimento que descobrimos onde depositamos valor, o que tememos perder e o que realmente desejávamos, mesmo quando negávamos desejar. Há uma estranha verdade no sofrimento. Ele nos obriga a ser sinceros. A sinceridade é íntima, mas o sofrimento a torna pública, ainda que ninguém veja. Mesmo as lágrimas silenciosas denunciam prioridades invisíveis, e isso incomoda porque o sofrimento tira o verniz do personagem social que construímos, ele ignora nossas versões ensaiadas, desobedece reputações, desfaz máscaras. Porque o sofrimento nunca se relaciona com quem fingimos ser, apenas com quem somos quando o mundo sai de cena. É por isso que o sofrimento tem algo de nobre, não no sentido romântico ou literário, mas no sentido de inevitável. Somos criaturas que tentam escapar do real, e o sofrimento nos devolve a ele. Sofrer é tocar o limite,
e o limite é o lugar onde a consciência desperta. Por mais doloroso que seja admitir, o sofrimento não é uma falha do sistema. Ele é o próprio mecanismo de depuração da existência. Sem sofrimento, nos tornaríamos entorpecidos, arrogantes ou indiferentes. Sofrer é a lembrança de que ainda sentimos, e sentir é a única forma de saber que estamos vivos. Mas o sofrimento também ensina outra coisa: nada é permanente. A dor tenta fixar-se, tenta durar, tenta convencer-nos de que será eterna, e quase sempre acreditamos. Até que, de forma discreta, ela se desfaz. Não porque deixou de existir, mas porque deixou de ser o centro. O sofrimento não desaparece, ele perde propriedade. Deixa de ser dono da casa, torna-se hóspede, e é assim que seguimos. Não ilesos, mas sobreviventes. No entanto, o sofrimento também não deve ser idolatrado. Nenhum sofrimento é digno de culto. Não há grandeza em prolongá-lo artificialmente para provar algo ao mundo ou a si mesmo. O sofrimento não é troféu, não é pedagógico por si só, ele apenas aponta. Quem transforma é o olhar. A filosofia entendeu que o sofrimento é uma oportunidade de revisão, não uma revisão moral, mas ontológica. Não o que devo fazer, mas quem sou eu diante do que não controlo. Sofrer nos devolve perguntas que evitamos, e quase sempre são as únicas perguntas que importam. Talvez seja por isso que, no fim, o sofrimento tenha um papel silencioso. Ele nos obriga a pensar. E pensar é sempre perigoso, porque o pensamento pode desmontar convicções, identidades e certezas fabricadas. Quem pensa demais raramente volta igual. Quem sofre demais raramente volta intacto. Mas ambos voltam mais lúcidos, e a lucidez, mesmo quando dói, é uma forma de liberdade. O sofrimento não nos libera do mundo, mas nos libera do delírio de que o mundo nos deve algo. O sofrimento é a assinatura do real, e o real, quando compreendido, deixa de ser inimigo. No final, o que o sofrimento mais deseja é ser entendido, não combatido. Não precisamos derrotá-lo, apenas atravessá-lo. Sofrer é trânsito, e o trânsito sempre leva a algum lugar, mesmo que não seja o que esperávamos. E quando chegamos ao outro lado, quase nunca sabemos explicar o que mudou. Apenas percebemos que mudamos, não por escolha, mas por contato. Se existe algum consolo nessa travessia, talvez seja este: ninguém sofre sozinho no mundo, mesmo quando ninguém acompanha. O sofrimento é universal demais para ser propriedade privada, e isso, estranhamente, nos conecta. Talvez a pergunta não seja por que sofremos, mas o que o sofrimento revela sobre nós. Porque o sofrimento não fabrica significado, ele apenas expõe o que já estava lá, e se existe alguma sabedoria nisso, talvez seja a sabedoria de aceitar que a existência não foi projetada para ser confortável, foi projetada para ser compreendida, e a compreensão raramente vem sem atrito. No fim, o sofrimento é apenas a fricção entre o ser humano e o mistério que o cerca, e o mistério, apesar de silencioso, responde sempre da mesma forma. Ninguém está imune, ninguém está pronto, ninguém está acima. Sofrer é lembrar que somos humanos, e ser humano é aceitar que não sabemos quase nada.